E estas medidas são um erro, na opinião de José Gomes Ferreira. José Gomes, são um erro porquê? Claro, é o maior erro político que o Governo já cometeu desde que iniciou funções. E digo com toda a clareza, vai dar guerra e eu não percebo. E vai dar resultados? Valia mais terem cortado um dos subsídios, aplicado um imposto sobre um dos subsídios do setor privado. É uma confusão e eu vou explicar porquê. Isto representa, na prática, um aumento de 60% de uma das contas que os trabalhadores têm a pagar, que é o desconto para a Segurança Social. Aumenta em 60%, que é de 11 para 18. Quem descontasse 7 pontos 110... percentuais é a linguagem de economistas. Aumenta 60%. Valores. Em 1000 é de 110 110 para 180. Okay. É uma loucura. Mais 70. E depois o efeito pretendido é que se cria emprego. Erro crasso. Não vai ser criado emprego. Vai ser dado um jackpot às grandes empresas, às grandes instituições, aos grandes bancos e a grandes empresas, como por exemplo uma distribuidora de combustíveis que teve 120 milhões de deduções fiscais que não foram cortadas só este ano, dito pela Comissão de Trabalhadores, e que vai ter um jackpot a mais. Vai encaixar este dinheiro, o setor financeiro vai encaixar este dinheiro, grandes empresas vão encaixar este dinheiro. Para muitas empresas que têm dificuldades, de facto, representa dinheiro de tesouraria em caixa. Representa, sim, senhor, não estou a dizer que mas não, na tua opinião, para criar emprego. Positivo que para algumas empresas é muito importante, mas não para criar emprego. Nenhuma empresa agora vai criar muito emprego nesta conjuntura das grandes. E das pequenas, o que as levaria a criar emprego era terem acesso ao crédito. Continua bloqueado. Portanto, eu não compreendo como é que se faz um agravamento de 60% numa conta das famílias. Não compreendo como é que se tem o objetivo de criar emprego quando isto não vai criar emprego. Não percebi, nem me explicaram como é que vão aumentar o nosso desconto para a Segurança Social e ninguém me disse assim, esse dinheiro vai lá ficar, ou parte desse dinheiro vai lá ficar para depois para a tua reforma. Ninguém me disse isso. Mas não seria isso suposto? Eu não sei se é uma questão legal ou ilegal, eu penso que o Governo se tenha informado bem sobre isso, mas um dinheiro que vai para a Segurança Social, para os cofres da Segurança Social, não é para os cofres do Estado. Se vai para a Segurança Social, reformas. uma grande parte devia ir para a Previdência, não é? Exato. Porque através dos impostos pagam-se as políticas sociais. Portanto, se isto é um desconto para a Segurança Social, devia ir para a Previdência. Não vi, quero que o Governo me diga se vai para a minha reforma. Não vai coisa nenhuma, já percebi que não vai. Está para comprar dívida pública, José Gomes Ferreira? Isso levávamos a outra discussão. Estávamos a outra grande discussão. Pronto, agora pergunto eu, um Governo que diz, ou um Primeiro-Ministro que vem ao país dizer que vai aumentar o nosso desconto para a Segurança Social de 11% para 18%, e que dedica grande parte do discurso a dizer que quer criar emprego, e que, como já percebemos, isto não vai criar emprego, e depois diz assim numa frase final ou duas frases. O capital também vai ser tributado, vamos cortar nas rendas das parcerias, nas rendas de energia. Eu pergunto assim, como? Então, porquê é que não anunciou agora quanto é que corta já, conseguiu cortar já, com as rendas das ex-secut que são imorais? Quanto é que, de facto, já poupou com os cortes na energia? E porquê é que ainda não fez uma coisa muito simples, que é obrigar empresas que estão a vender combustíveis acima da média europeia, as tais que vão beneficiar com este jackpot, não as obriga a vender combustível abaixo da média europeia. A senhora Dilma, no Brasil, hoje mesmo, anunciou uma redução de 16% na fatura de eletricidade. Nós vamos assistir a este jackpot para estas empresas e este ano e o próximo vamos assistir ao aumento da fatura de eletricidade. Foi pelo caminho mais fácil do Governo nestas medidas, José Gomes Ferreira? Isto é uma inspiração neoliberal da Troika no mau sentido, porque há coisas no neoliberalismo que têm bom sentido. Esta é no mau sentido. Mas havia uma pressão da Troika, de facto, para até ao final do ano, estamos em setembro. Vou receber muitas críticas, com toda a clareza. É uma transferência de capital das famílias para as empresas. Algumas precisam, muitas precisam. Há algumas grandes que não precisam. E é injusto. E nós, portugueses, devemos criticar isto. Não é a melhor medida e eu acho que não é justa. Aquela ideia de que era a função pública que era a mais penalizada enquanto o setor privado ficava de fora, ou seja, ao alargar também esta decisão ao setor privado, a função pública sai de alguma forma beneficiada? Não, a função pública fica na mesma e os privados têm um agravamento. Agora, por razões que têm a ver com a criação objetiva de emprego que não vai acontecer. E realmente, recordo aqui o que o líder da CGTP disse pelas contas que fez. Realmente isto vai atirar para um encaixe de dinheiro muito superior ao que era necessário no plano de austeridade. Agora digo eu que sim, é verdade. Andou a oposição a dizer por outras medidas que não era verdade, agora é verdade. Para depois descontar e para as empresas depois, para compensar, as empresas depois não vão pagar os 23,75, pagam 18. Já vimos que o efeito não vai ser esse. Mas o agravamento para as famílias vai ser pagar essa conta de quase 4 mil milhões de euros. Eu não compreendo isto, sinceramente. Acho a população, o país fica mais pobre, ou pelo menos os trabalhadores ficam mais pobres com todas as consequências. Sem o efeito pretendido, Havia muitas outras coisas, sinceramente. Como, por exemplo, era isso que ia perguntar, porque estamos em setembro. Eu Havia não sei urgência. se ainda vão aparecer mais surpresas, parece-me que sim. Porque até dezembro?
Não, agora não com a apresentação do Orçamento Já de do Orçamento de Estado. Estado. Esta é uma medida. E as outras? Falou-se na alteração dos escalões de IRS. Também. Provavelmente vai ainda aparecer uma alteração dos escalões de IRS com agravamento para muita gente. Provavelmente. Provavelmente vai haver ainda cortes de deduções noutras coisas. E ainda vem mais esta? Assim não consigo compreender. Assim está a ficar muito complicado de gerir. E o objetivo Ou seja, tu último... considerarias que são duas formas de aumento de impostos encapotadas? Tanto uma como outra? Tanto ao nível dos escalões como agora ao nível desta? Pode considerar-se assim, porque de facto isto corresponde tecnicamente à retirada de um subsídio, mas é da pior maneira. Vai provocar contestação, não vai provocar aumento de emprego, pelas razões que já vimos. Vai provocar algum fundo de maneira em algumas empresas. Mas de facto é um aumento de impostos encapotado. Valia mais assumi-lo diretamente, era claro para toda a gente. E agora eu pergunto, porquê é que toda a outra parte que foi prometida não é quantificada na mesma comunicação? Acho que isto é um erro de comunicação política. O Primeiro-Ministro, para vir dizer isto ao país, teria que vir dizer: cortei 3 mil milhões em pagamentos que bancos, construtoras e consultoras não podem receber pelas estradas que fizeram e que ninguém utiliza. Devia tê-lo dito. Devia ter dito que cortou efetivamente 300 ou 400 milhões nos pagamentos às fundações. Onde é que está isso? Andam a fazer cócegas nos contratos de negociação de parcerias? Que é o que andam a fazer? Vão anunciá-lo quando? Em janeiro do ano que vem? Depois de andarem a dizer isto às famílias? Agora sim parece-me que estão criadas condições para a contestação de um governo que tinha sabido defender-se dessa contestação. Quem é que anda a aconselhar o governo nesta matéria? A Troika na matéria? parte piora. Porque a Troika trouxe muitas coisas boas. Abençoada a Troika e muito do que fez em Portugal. Esta insistência em baixar a taxa social única, só se pode baixar a taxa social única numa conjuntura económica favorável. Não é agora. Agora não vai traduzir-se em criação de emprego. Não vai porque as condições económicas do mercado interno e do mercado internacional não levam a isso. Favorecerá algumas exportadoras, sim senhor, mas o efeito positivo é incomparavelmente menor que aquilo que é o efeito negativo do capital político que foi acumulado. Podem ficar certos que vão ter essa tradução para muita gente que vai ler assim. Penso que não serei só eu. Erro crasso e tiro no pé. Portanto, resumindo e concluindo, já são expressões mais ou menos na tua opinião. Zé Gomes, muito obrigada. Ficamos a saber, de facto, sem qualquer tipo de dúvidas, que, na tua opinião, estas medidas são um erro. Muito obrigada e boa noite.